Olá, mamães e alunos. Esse vídeo, na verdade, ele é mais para as mães e pais, né? Tô aqui com o Heitor porque o assunto que a gente vai falar hoje, que tem a matéria do Infantil 4, é sobre o balé. Especialmente hoje nós vamos falar sobre o balé masculino. Balé masculino. Sim! Meninos também dançam balé. E eu resolvi fazer assim. Eu vou responder algumas perguntas, assim que todo mundo geralmente tem, mas não faz. Só fala assim, não, menino não faz balé. E nem procura saber como funciona o balé masculino. É puro preconceito. Vou dar o meu exemplo aqui de casa, né? Eu sou professora de dança. Sou professora de balé clássico, jazz e balé contemporâneo. Por que tudo isso? Porque quando a gente decide ser professora de dança na área do balé clássico, a gente tem que expandir para outras áreas, né? Não ficar preso só numa modalidade. Saúde. Então aqui em casa nós temos muito balé, né? Lógico, muita dança. Desde que meus filhos eram pequenos eu dou aulas de dança. Grávida eu dava aula de dança e fazia aula. O Heitor, por exemplo, nunca insisti com ele para que ele fizesse o balé. Ele automaticamente se interessou pelo balé. Mais ou menos quando ele tinha uns 6 anos de idade, hoje ele tá com 8. O menino, ele demora mais mesmo para demonstrar esse interesse do que a menina, porque a menina, desde pequenininha ali, ela vê as bailarinas, elas sonham em ser bailarinas. O menino, ele demora um pouco até ele notar que ele tem capacidade e também gosta de balé. E o Heitor foi mais ou menos isso, é nessa faixa de idade que o menino começa a demonstrar interesse pela dança, que ele começa a achar legal também. Porque o balé não é mais do que... Só é mais uma modalidade de dança. Não tem, nossa, um bicho de 7 cabeças, né? O menino não pode. Para começar, então, eu vou fazer a primeira pergunta que geralmente todos fazem. O balé deixa o menino afeminado? Não. De maneira nenhuma, tá? Inclusive, os movimentos do bailarino e da bailarina são semelhantes, mas a forma de executar tem que ser diferente. Por quê? Porque a bailarina ela tem que ser suave, delicada, né? Com aquela florzinha dançando. O menino, ele tem que ser preciso, forte, movimentos de precisão, sem muita frescura. Isso é o balé masculino. Então, às vezes, o pessoal acha, vai fazer balé, vai dançar igual menina. Não tem isso. Bailarino não dança igual às bailarinas. Então, o menino não vai ficar afeminado por causa do balé, tá? E mesma coisa, vamos dar um exemplo assim, a menina que quer fazer judô, outra modalidade oferecida pela escola, inclusive. A menina vai ficar masculinizada por fazer judô? Tem gente que acha que também fica por causa do judô. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Apenas existem exceções. Às vezes uma ou outra acaba ficando, mesma coisa no balé. Mas isso, na verdade, é um preconceito aqui no Brasil, porque a gente esquece de pensar assim, ficou afeminado porque fez balé. Não ficou afeminado porque fez balé. Porque se a gente pensar assim, por exemplo, um advogado que é homossexual, ficou homossexual porque fez direito, né? Mas existem também advogados que são homossexuais. Mas ele ficou porque ele fez direito? Não. Então, mesma coisa com o balé. Ele não ficou afeminado porque ele fez o balé, porque ele acabou ficando desse jeito, não por conta do balé. Então, sempre vamos pensar assim, que o balé não deixa o menino afeminado. Ele, na verdade, vai fazer muito bem
para qualquer criança, tanto menino quanto menina, porque não existe nenhum tipo de esporte que trabalhe o que o balé trabalha no corpo do menino ou da menina, tanto de força, flexibilidade, postura, os ganhos são enormes para quem pratica. Então, vamos tentar acabar com esse tabu de que menino fica afeminado por fazer balé, tá? Sempre procurar um professor daí, então, que ensine de maneira correta, né? Tanto o menino quanto a menina, podendo trabalhar assim. Nós não podemos generalizar, né? A questão da opção sexual, isso vai de cada um, não foi por causa do balé. Então, a segunda coisa, começa a acontecer as crianças pedir para fazer balé para a mãe. Ai, mãe, eu queria fazer balé. Chega o seu filho em casa e fala, mãe, eu queria fazer balé. Aí você pensa assim, não, primeira coisa que geralmente as mães respondem. Não, filho, balé não é coisa de menino. Ou menino não faz balé. Além de você estar mentindo para o seu filho, você pode criar até um desejo maior lá na frente. Ele vai querer saber o porquê que eu não posso fazer balé. Por que só menina? Se menina joga futebol, se menina faz judô, se menina joga handball, se todas as meninas podem praticar tudo e os meninos estão limitados, então, né? Isso não é justo com os meninos, no caso. Que mais? O Heitor, ele gosta, ele sempre teve aptidão para tudo que envolve atividade física daí. Ele, inclusive, tem bastante dificuldade na parte de flexibilidade, mas parte muscular ele é muito desenvolvido. Ele, através do balé, eu acabei vendo que talvez a capoeira fizesse bem para ele também. Foi outra modalidade que ajudou muito, porque o balé masculino é muito acrobático e ele precisa desenvolver, né, cada vez mais a força de impulsão para saltos. Essa é a diferença, uma das grandes diferenças do balé masculino para o balé feminino. O homem ele tem muito mais força que a mulher, então ele salta muito mais alto, ele tem muito mais força. Carreira. Sim, a carreira de bailarino é muito importante, muito boa, inclusive. Aqui no Brasil, diferente dos países de primeiro mundo, nosso problema é o preconceito, porque na Europa, por exemplo, o balé por exemplo, lá os bailarinos são considerados que nem um jogador de futebol aqui no Brasil, são muito bem vistos pela sociedade. Então, a carreira de um bailarino é muito tranquila e muito boa. Eles podem fazer carreira internacional muito fácil, principalmente os bailarinos brasileiros. Todos os bailarinos brasileiros que praticam o balé e conseguiram ir para fora têm carreiras internacionais muito boas. Porque o brasileiro, além dele ser um homem bonito, forte, flexível, ele também é muito carismático. Então ele conquista muito espaço dentro do balé. Era isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição, né, Heitor? Sim. Quiser convidar algum amigo, né, Heitor? Para fazer balé com você? Eu já tentei convidar, mas já quebrou a perna. Não. Mas isso a gente vai mudando com o tempo, né? Você gosta de balé? Gosto. E faz muito bem. Obrigada, um beijo. Tchau.